Em 1985, Guilherme Kerr, Jorge Camargo, Jorge Heder, João Alexandre, Nelson Bomilcar lançam um dos álbuns mais importantes da cultura cristã, das canções cristãs. Era a história da Páscoa, contada a partir de João. Uma maneira de passearmos pelo Evangelho de João, contando desde o capítulo 1 até o último capítulo. Como eles conseguiram fazer isso através da música? Eu não sei. Nós vamos, nessa noite, convidá-lo a conhecer mais dessa história. Está conosco o reverendo Armando, e ele vai nos ajudar a contar essa história. Meus irmãos, boa noite. Boa Páscoa. Nós não temos que ter orgulho pela Páscoa. Nós temos que ter a paixão e o agradecimento a Deus pela misericórdia dele. No Evangelho de Mateus, para que a gente possa entrar em João, Jesus Cristo é descrito de forma que jamais foi imaginado sobre os judeus. Ele é chamado de Emanuel. A Páscoa, ela é justamente o Deus conosco. O Deus cristão se torna um Deus próximo. E aí, essa proximidade parece que é surpresa para todos nós, e parece que isso só aconteceu no Novo Testamento. Porém, a personalidade de Deus sempre foi uma personalidade de proximidade. Gênesis, logo no seu primeiro capítulo, diz que Deus olha a terra e ela está informe, vazia, o Espírito dele passeava por ela. E em dado momento, ele diz o seguinte: façamos nós, criamos algo do qual nós vamos nos aproximar. E em João 1, logo no início, o Evangelho de João diz que no princípio era o verbo em letras maiúsculas. E na carta todas as letras são maiúsculas. O verbo estava com Deus, ou seja, esse ser, ele estava com Deus. O verbo era o próprio Deus. E às vezes as pessoas querem que eu responda, tente explicar o que é isso, e eu me sinto limitado, tanto teologicamente como filosoficamente, de explicar a alguém que está com e é o próprio Deus. Mas isso aqui é integridade. E diz que este ser, ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que foi feito se faria. Isso quer dizer que, ainda que historicamente a Páscoa esteja depois da fundação do mundo, a Páscoa também estava lá. E o que é viver a Páscoa? É saber que esse ser cósmico, divino, que se fez homem, que se fez dores conosco, que se fez próximo conosco, que andou nas ruas que todos os humanos andavam na época, os cidadãos de Jerusalém, que soube provar a paternidade humana, que foi irmão de homens, amigo de homens, conviveu com mulheres, soube ser alguém próximo, foi convidado, foi atacado, foi perseguido, foi amado. E tudo isso que aconteceu com este homem chamado Jesus Cristo, era necessário que acontecesse para que Deus mostrasse que, diferente de tudo aquilo que se imagina, o ser de Deus não é um ser que quer viver sozinho. O ser de Deus não é um ser que vive somente no silêncio. O ser de Deus, mesmo quando você acha que ele não está próximo de você, este ser de Deus se aproxima de você. É impossível a qualquer um de nós nos aproximarmos de Deus
se ele não se aproximar primeiro. Deus conosco, Deus que é o princípio, Deus que é tudo, Deus que corresponde às coisas que você imagina que são, que corresponde às coisas que você não tem noção como sejam. O princípio, eis aí, o princípio. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. E ele habitou, e creia, ele habita entre nós. E o Evangelho de João, que é diferente de todos os outros evangelhos, diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E diz que ele, e nele, e com ele, estava aquilo que nós chamamos de vida. E a vida era a luz dos homens. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? O que é a Páscoa para cada um de nós? Porque Páscoa tem todos os anos. A Páscoa se encontra nos calendários. A Páscoa, inclusive, é respeitada por outras religiões. A Páscoa é observada pelos judeus de forma diferente. E eu pergunto a vocês, o que é Páscoa? Onde está a luz? Por que hoje nós não vivemos a Páscoa como ela é? Por que nós não podemos compreender que a luz dos homens está em Cristo Jesus? Por que hoje a igreja tenta trazer outras saídas para a humanidade que não sejam estas? Por que ela está preocupada com o que há de vir no futuro, se ela já sabe o que virá no futuro? Qual a personalidade da igreja? É a personalidade das trevas ou é a personalidade da luz? Porque os filhos de Cristo são filhos da luz, são resplandecentes, as suas vestes são brancas, eles enxergam onde ninguém enxerga, eles percebem onde não enxergam. Eles são paz onde não tem paz, eles são saída onde é o final. Jesus Cristo é luz e trouxe parte dessa luz para cada um de nós. Ainda que quando estamos em meio a tantas transições de vida e tantas dores, quando passamos por problemas que se parecem
infinitos. Cabe dizer que a luz de Cristo ela é perene e eterna, e em luz eu estarei com Ele perenamente e eterno, e tudo que é passageiro, passa. Tudo que é passageiro, deixa de doer. Tudo que é passageiro, deixa de ser saudade. Tudo que é passageiro, não é eterno. A luz é eterna. E ele diz aqui, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. A quem nós nos servimos? Onde existem trevas nos nossos corações? Que a luz precise penetrar, usurpar-nos da dor e iluminar-nos de novo. O que é Páscoa para você? Se a Páscoa for apenas uma data da cristandade, ela não é Páscoa. Se a Páscoa for um efeito meramente cultural, ela não é Páscoa. Mas se a Páscoa for o Deus que se aproxima em luz e nos ilumina para o futuro, esta é a Páscoa de alguém que, para ser luz, teve que se sacrificar por cada um de nós. Vida e luz é aquilo que Ele nos dá como doação, como entrega e como presente, que vocês, nem eu, podemos ter por nós mesmos. Eu tinha 17 anos quando esse disco estava sendo feito. Ainda existia LP naquela época. E já ali se falava da Páscoa. O pastor Leonardo tinha cabelo. Meus irmãos, o que é virar gente? O que é o verbo se fazer carne?
Eu nunca parei para pensar de uma outra forma, senão dolorosa. É como você pegar um ser gigante e colocar dentro de um ovo e transformá-lo em alguém pequeno. É como você tirar, como Paulo diz, deste ser toda a riqueza natural dele e fazê-lo pobre diante daquilo que ele é. Mas não tinha outro meio. E para quem acha que o sofrimento de Jesus começa na cruz, compreenda, o sofrimento de Jesus começa no Gênesis. Quando Deus diz à serpente que era o resultado da mulher que viria a pisar a cabeça da serpente, nem por isso a serpente deixaria de morder o calcanhar da humanidade. Jesus não vem se tornar homem no momento ideal de tranquilidade. Jesus vem se tornar homem em meio a um povo celebrado na sua pequenez. Jesus se faz homem, e João fala isso. Ele se faz carne quando o maior poder de época vingava com odiosa ação a todos aqueles que não o respeitavam. Jesus se transformou homem quando um dos piores partidos já construídos pelos hebreus ou por Israel estava na sua grande força, que eram os saduceus. Jesus se fez homem quando os zelotes queriam vingar a prisão que romanos colocaram no seu povo e que também matavam à noite, que eram açoitados, mas que também perturbavam a ordem. Jesus, ele não nasce numa família de grande riqueza, ele se faz homem numa família que foge quando Herodes pede para que se fosse perseguido crianças. Jesus não nasce numa manjedoura tranquila, Jesus não tem uma babá. Jesus apenas nasce em meio a tudo aquilo que a sociedade existia. E esse sofrer de Cristo, ele começa bem antes da cruz, porque este é o sofrimento humano. O homem já nasce em sofrimento. A humanidade já se vê em sofrimento. A criança sai do ventre da sua mãe e é obrigada a conviver com um outro ambiente que não aquele que ela era acalentada, esquentada, guardada e adormecia. Vem o frio, vem a peste, vem a doença, vem o dente que cresce, vem a solidão, vem o medo, vem os fantasmas, vem a vontade de ser alguém, vem a comparação, e a partir daí, nós como bebês eternos, queremos sempre algo que a vida não nos promete dar. Jesus virou homem, se tornou humano, na sua limitação, para provar a todos nós que nele nós podemos superar tudo isso. E que nós não podemos apenas superar tudo isso somente para nos ajudar. Porque o interesse de Cristo não é apenas que nós o amemos, mas que nós amemos o próximo. Ele não quer apenas a nossa salvação, mas Ele quer que nós sejamos veículos transformados para a salvação do outro. Em nós também há fardo, ainda que Ele nos alivie, porque em nós também há missão. Jesus cumpre a sua missão no momento mais difícil de Israel, sendo criança, sendo jovem, sendo adulto, sendo crucificado, sendo morto e sendo ressuscitado. O Verbo virou gente, porque nenhum Deus é capaz de fazer esse milagre. Não há Deus algum, em toda a história da teogonia, tenha querido ser Deus para morrer pelos homens. Jesus é o Deus que morre pelos seus. E virou gente. O Verbo virou gente. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Meus irmãos, acredite, na minha época, os retiros eram acalentados por músicas assim. Por músicas que nos fazem pensar. O que é poder? O que é o poder? Você busca que tipo de poder? O mundo está partido por conta da vontade de poder. As nações se preparam mais uma vez para algo que nós definimos como guerra. E se você em dado momento sentar na sua casa, no seu quarto, e pensar que dava para resolver isso tudo sem nada do que está sendo feito tivesse por ser feito. Mas qual é o poder que você procura? Você sabia que ser pastor, se a nossa cabeça não for uma cabeça iluminada por Cristo, dá uma vontade de ter poder. Dá uma vontade tão grande de ter poder. Dá vontade de crescer na igreja, mas não crescer no espírito. Dá vontade de ser secretário-geral de alguma coisa. Dá vontade de ser presidente de outra. Dá vontade de ser supremo num concílio qualquer. Dá vontade de ser papa. Só que a gente não tem coragem de admitir isso. Dá vontade de ser o representante único de Deus, mas o poder que Jesus coloca no Evangelho de João foi o poder daqueles que o aceitaram. Porque diz João que há muitos deles renegaram, não aceitaram, desistiram de Jesus. Mas diz João que todos aqueles que a ele receberam, a eles foi dado o poder para serem chamados filhos de Deus. A minha pergunta para você é: o que é ser filho de Deus? É ser igual a Hércules, meio filho de Zeus, por exemplo? Ou Thor? Será que vale? O que é ser filho de Deus? Essa pergunta precisa calar no teu coração hoje. A Páscoa nos ensina o que é ser filho de Deus. E creiam, ser filho de Deus não é ser Deus. Não é um ser de poder para si próprio. Ser filho de Deus é graça. É compreender o mundo de outra forma. É identificar as equações da vida de outra forma. É responder de forma diferente daquelas que todos responderiam. É ir na contramão do que é legal. É ir na contramão do que é politicamente correto. É ir na contramão, às vezes, daquilo que a religião determina que você faça, quando Jesus não quer que você faça. Quando a gente pensa em poder, a melhor forma do poder que você possa exercitar na sua vida é ser exatamente quem você é nas mãos de Jesus. Exatamente, nem mais, nem menos do que você é nas mãos de Jesus. Poder para ser.
preferiu não receber. Embora tenha feito o mundo, não o quiseram reconhecer, nem o seu próprio povo Israel, pois preferiu não receber. Mas a todos que o receberam e reconheceram seu amor, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a todos os que creem no seu nome, de se tornarem filhos de Deus, a todos os que creem no seu nome, de se tornarem filhos de Deus. Tem 29 anos? Quem tem 29 anos? 29 para 30. Ninguém. Quem tem 28? Jesus. 28. Você se constrangeria se eu pedir para você se levantar? Ele até parece. Tem jeitinho. Jesus tinha essa idade. Um pouquinho mais, 30 anos. Mas você, para 30 anos, não vai mudar muito. Pode sentar. Qual é o seu nome, querido? Mateus, nome do meu filho. Que bom. Jesus tinha 30 anos. Ainda não eram uns 30 tão bem feitos assim. E como ele morreu com 33 e o seu ministério é colocado que começa com 30, Jesus tinha um estilo Mateus. E há um convite. Há um convite. Quem é que não gosta de ser convidado para casamento? Dependendo do horário, todo mundo gosta. Mas quando você é convidado não para o casamento, e sim para a festa. E a festa não é uma festa qualquer. É a festa. É uma festa que todas as pessoas ali daquela região foram chamados. E Jesus, ainda novo, igual o Mateus, vai para essa festa. Imagine o que é um jovem estar no meio desta festa. Jesus fica a um local mais reservado entre ele, entre seus amigos, entre aqueles que ele convivia desde sempre, comendo e bebendo. E Jesus, ele está destacado, porém muito possivelmente, Maria era amiga da família. E sempre tem alguém que faz o cálculo errado das coisas. E dizem, olha, o gelo acabou. Mais ou menos isso. O vinho acabou. E Maria, sem saber o que vai fazer, olha para Jesus e diz, olha, como se Jesus fosse um orientador de festa, acabou o vinho. Tem mais nada, meu filho, sabe que não tem mais nada? Ele diz, mulher, o que eu tenho contigo, esse não é um problema meu. Essa questão é lá de quem tem a responsabilidade de cuidar disso, faz uma festa enorme e não compra vinho direito. Mas sei lá o que acontece. Deus olha para um barril de água por meio de Jesus e diz, a água se transforma em vinho. Mas não em qualquer vinho. Se transforma no vinho de grande safra, jamais bebido antes e nem depois desse momento. Eu creio assim, nenhum outro vinho é igual àquele daquela festa. E quando bebem daquele vinho, o orientador da festa é chamado e questionado. Normalmente as pessoas colocam os vinhos bons em primeiro lugar e depois. As pessoas foram provando desse vinho, os piores chegam. Só que veja bem, é uma família que chama
a toda a região da qual Jesus vivia. Então esse vinho não era ruim. Mas o vinho, na transformação de Cristo, ele é o melhor de todos os vinhos. A Páscoa nos faz provar do melhor de todos os vinhos, de um rapaz de 29 para 30 anos como Mateus, filho de Deus, o Deus vivo, porque a Páscoa nos surpreende com doçura. Se você conhece a Páscoa há 50 anos, peça a Deus para que ela te surpreenda de novo. Peça a Deus que o gosto da vida seja diferente. Não prove o mesmo vinho, por melhor que ele seja. Se esse vinho for melhor, ou se ele vier a substituir o vinho que Jesus Cristo nos trouxe na Páscoa. Rejeite, de onde vier, de quem vier, de qual produção e safra for. Jesus foi convidado. E quando você escolhe beber o vinho dele, ele é capaz de fazer transformações em sua vida, inesperadas, por mais que você diga que o conhece. O convidado. Dia feliz de um rapaz, sonhos de amor da menina, flores antigas e paz na união dessas vidas. Em meio às festas e à luz, gente e barulho no ar, chega um amigo Jesus para participar. Mas de repente faltou vinho que a festa alegrava, e a mãe de Jesus avisou: eis que a bebida se acaba. Ai, como é triste chegar ao fim de toda alegria, não ter mais como brindar a beleza e a poesia. Logo chamaram Jesus e ele ordenou num instante: encham de águas as talhas e sirvam adiante. Eis que o milagre se fez, a água se transformou, tem vinho ainda melhor, toda alegria voltou. Eis que o milagre se fez, a água se transformou, tem vinho ainda melhor, toda alegria voltou. Dia feliz de um rapaz, sonhos de amor da menina. Os fariseus eram conhecidos por terem uma teologia bem melhor que a dos saduceus. Os donos do poder na época eram os saduceus. Eles comandavam o templo, eles cunhavam as moedas, eles eram que falavam mais próximo com os imperadores, com os representantes de Roma. Eles forjaram a morte de Cristo. Os fariseus são aqueles homens que popularmente são reconhecidos e andam em meio a Jerusalém diante do seu moralismo religioso, mas que têm um conhecimento bem mais ampliado do que os saduceus.
Os saduceus não acreditam em vida após a morte. Os fariseus acreditam. Os saduceus têm algumas questões com relação a algumas datas. Os fariseus são muito mais respeitosos às datas. Os saduceus gostam mais dos romanos. Os fariseus apenas os aceitam com muita diferença. E tem um homem, Nicodemos. O grande risco do religioso é quando ele ouve Jesus. Quando todas as certezas dele caem por terra. Quando todas as afirmações que um religioso tem da vida são colocadas de uma forma amável no córner do ringue. Nicodemos ouve o que Jesus diz. Em dado momento, não é o primeiro e nem será o último desses religiosos, mas ele vai procurar Jesus. E ele busca a noite. Ele busca a noite. Ele está buscando o homem do vento remidor, do vento transformador, do sopro do Espírito. E esse homem diz: Nicodemos, Nicodemos, você não é igual a eles, mas você tem que nascer de novo. E Nicodemos pergunta: mas nascer de novo é voltar ao ventre da minha mãe? Não. Nascer de novo é nascer para fora. Já sendo o que é, mas para fora. É compreendendo quem é Jesus Cristo em todo esse propósito. É entendendo o que Jesus Cristo desejava dele. E ele diz assim: olha, não fique maravilhado ou assustado porque eu disse para você nascer de novo. Porque o vento, assim como o Espírito, ele sabe para onde quer, escolhe quem ele quer, convence quem ele convence e deseja convencer. Porque o vento que Jesus Cristo representa aqui, e aquilo que ele fala para Nicodemos, diz que todo aquele que é nascido do Espírito está perdido para este mundo, porque se entregou nas mãos de Deus, e seus planos não são mais os mesmos planos, e ele vai, segundo a vontade de Deus, cumprir a sua vontade. A minha pergunta é: você quer a Páscoa para viver em segurança? Ou você quer a Páscoa para andar aonde Deus quiser que você ande? Você quer a Páscoa para conservar o seu planejamento familiar? Ou você quer a Páscoa para saber que o Filho de Deus não tem aonde pousar e onde dormir? Jesus está falando: Nicodemos, Nicodemos, por mais forte que seja a tua teologia e por mais histórica e petrificada que ela seja, o vento é capaz de te tirar de toda essa segurança, se você for filho de Deus. Vento livre. Vento livre. Um homem comece a procurar
ver o dia que eu nasci. Quem nascer da carne é carne, filho de mulher, mas o vento sopra livre, sempre aonde quer. Assim também sopra o Espírito da parte do eterno Deus e faz brotar nova vida no coração de quem o receber. Não escolhia pessoas para andar. Jesus andava com todos. Existe uma das passagens mais interessantes, é a palavra que ele tem com a mulher samaritana. Samaria foi capital do Reino do Norte, Jerusalém, capital de Judá, de onde ela veio. Samaria se distanciou na perspectiva de todo o reino da vontade de Deus. E quando eu falo isso, eu falo de séculos que se passaram. Isso foi sendo construído, foi sendo fomentado. Um samaritano, por exemplo, para que entrasse no templo, ele tinha um lugar apropriado, especial para ele se banhar, e antes de entrar no templo, ele tinha que ser verificado por um representante da religião. Essa mulher não é homem, é uma mulher samaritana, e ela não é casada uma vez só, ela é casada por diversas vezes. Jesus vem da Galileia e diz a palavra de Deus que ele tinha que passar por Samaria. Os judeus não gostavam de passar por Samaria, mas ele tinha que passar por Samaria, e ele passa por Samaria. E ele encontra essa mulher e diz a ela: me dá de beber, me dá de beber, mata a minha sede. E ela, com toda a tradição das diferenças, disse: mas como você é um homem galileu, me pede, mulher samaritana, que eu lhe dê água? E Jesus disse: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tanto quanto Nicodemos, a mulher samaritana é insegura. O que faz e o que prova a todos nós, que como seres humanos, qual seja o lugar que você estiver, o nascer de novo é tal qual beber da água viva. Quem nasce de novo bebeu da água viva, quem bebeu da água viva nasceu de novo, porque em Cristo, e pouca gente pensa sobre isso, não há nenhuma diferença de Nicodemos para a mulher samaritana. Eu quero dizer para você, em especial, você não é como Nicodemos, você não é um religioso certinho. Você se casou diversas vezes, você traiu a tradição, e de repente Jesus Cristo te encontrou num monte, e Ele te pediu água para beber. Dificilmente você vai ter a sede resolvida pela religião. Você não vai ter a sede resolvida pela religião. Você não vai ter a sede resolvida por aquilo que você se pensa no passado. Você não vai ter a sede resolvida pelos seus amigos. Você não vai ter a sede resolvida pelos teus sonhos ou pelos teus planos. Então, quando Jesus te pedir, dai-me de beber, prepare-se para ser inundado daquilo de que há de melhor na nossa existência.
e beba da água da vida, beba da água do perdão, beba da água da transformação, beba da água da maturidade de viver. Porque essa mulher que tinha tantos amantes foi amada pela primeira vez ali. Todos nós temos a oportunidade de sermos amados, mesmo quando nós achamos que não merecemos. Não está nas suas mãos dizer que não merece a água que Cristo lhe dá. Está nas mãos de Cristo fazer com que você beba, mesmo que você não concorde. Tantos amantes. Eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volta ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, de mim desespero. Não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Deus falou comigo, pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria que a água da vida eu daria. Você daria razão pra viver, daria razão pra viver, daria razão pra viver. Pouca gente sabe disso. Jerusalém não era um lugar para se andar à noite. Os próprios romanos temiam andar à noite em Jerusalém, por conta dos zelotes. As tabernas ficavam abertas, mas não necessariamente as famílias estavam lá. Elas eram visitadas por gente, digamos assim, da pior espécie, se é que eu possa tomar esse tipo de posição: prostitutas, guerreiros romanos, pessoas que não tinham o que fazer no outro dia, porque a em Jerusalém e naquela região começava bem mais cedo do que nós podemos imaginar. 4:30 da manhã, um homem de família já estava de pé, se preparando para suas atividades. Eles dormiam cedo. Mas a noite que eu estou querendo dizer para vocês aqui é aquela que precede e ao mesmo tempo está na cruz.
Jesus não teve uma noite confortável. É a noite que ele pede aos seus queridos que seguiam para que orassem com ele. É a noite, não esta, mas outra, que ele olha para Jerusalém e chora, porque entende o que vai acontecer com a cidade. É a noite que ele pede a Deus, como Pai, a possibilidade de um plano B. É a noite que ele é traído, é a noite que ele é preso. E a noite em Cristo continua, no seu julgamento, no seu escárnio, na cruz, mas antes dela, no carregar uma cruz que ele não tem poder, ainda que tivesse poder de carregá-la, naquele momento ele tem o poder de não poder carregá-la. Não é uma decisão da humanidade, não é a cruz que é pesada, é Cristo como Filho de Deus e Deus como seu Pai que diz: esta cruz será a mais pesada carregada por alguém. Ele não a sustenta, ele deixa ela cair. Uma semana quase antes ele tinha sido ovacionado pelo público. E agora ele carrega, depois do julgamento, a vergonha de todos nós. E ele vai à cruz. Mas mesmo na noite da cruz, ele é capaz de libertar Dimas, pela tradição, um ladrão, um zelote, um matador, um assassino. Quando Dimas interpreta o evangelho sem nunca ter lido, só por ver Jesus ferido, machucado, magoado, sozinho. Pai, por que me deixou tão só? E ele diz, em resposta ao outro zelote que pergunta: se tu és mesmo filho de Deus, salta desta cruz e seja um revolucionário. E como tem gente na igreja achando que Jesus Cristo é revolucionário. Tire isso da sua mente, ele não é revolucionário. Ele é Jesus, Filho de Deus. E o outro olha e diz: não, eu reconheço nele justiça, porque a ele mal nenhum foi feito para com o outro. Eu, porém, e você, temos uma vida cheia de noites, de tragédias, de mortes, de vergonha. E quando ele faz a descrição de si mesmo, ele olha em meio à noite de Cristo e diz: Senhor, se possível, deixa que eu te visite no paraíso. E Jesus, no meio da noite, sofrendo sobre um poder divino, ainda que solitário, diz: hoje mesmo, na minha noite, tu estarás comigo no paraíso. Por mais frágil que tenha sido Jesus ao carregar todo o peso da humanidade, o milagre de Deus nele fez com que ele fosse forte o bastante, em meio da sua morte, gerar vida. Em meio à sua morte, permitir que alguém nascesse de novo. Em meio à sua morte, dar água da vida. Por maior que tenha sido a noite de Jesus, ele nos ensinou que noites existem na Páscoa para serem enfrentadas com missão. Qual é a sua missão diante da Páscoa? Qual é a sua missão quando tudo se fizer noite? Quando é a sua missão quando alguém lhe visitar e lhe pedir algo, quando esse algo você nem tiver para dar? Qual é a sua missão quando te injuriarem? Qual é a sua missão quando te defenderem? E qual é a sua missão quando alguém um dia lhe pedir: se possível, esteja comigo hoje, por pior que você esteja? A Páscoa, ela é justamente o socorro do fraco para o fraco. É nisso que nós somos transformados. A noite, ou noite, de Jesus, foi essa noite que libertou a você e que me libertou, assim como libertou Dimas. Noite sem descanso, vi Jesus amanhecer. Sol de um dia
Sim, mas foi Pilatos quem por fim o entregou. Cara e mãos lavadas, a saída que escolheu. E o povo irado como um só se levantou. Falou. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Cruz e morte ao bem feito. Quase meio-dia, o Salvador já preso à cruz. Cruz de horror maldito, cruz de dura punição. De repente trevas, pois fugiu a própria luz. No Gênesis, a gente falou de Gênesis. Tudo era escuro. E uma voz falou assim: Fiat lux, haja luz. Haja luz. A humanidade estava sobrevivendo a outra escuridão. Jesus havia sido crucificado. O seu corpo é separado do caminho que outros corpos na cruz tinham. Ele não foi jogado no Geena. E aí ele é embalsamado, tratado, é colocado dentro de uma gruta especial que só pessoas com posse poderiam ter. Se fecha com uma pedra. E enquanto a escuridão continuava, os discípulos de Jesus tinham dispersado. Judas se suicida. João fica sozinho com as Marias, a mãe e a amiga de Jesus. Jesus vai verdadeiramente aos quintos do inferno. E nessa noite, ele resgata uma chave. E como ele havia dito no terceiro dia, ele ressuscita. E aquela pedra, ela é simplesmente retirada do lugar. E as mulheres, sempre as mulheres, elas vão para ver Jesus, vão para ver o seu corpo. E elas vão chorando. E os evangelhos contam que quando elas se deparam, elas veem duas pessoas com extrema luz. E elas se assustam, e essas pessoas dizem, esses dois seres que nós chamamos de anjos, dizem: o corpo dele já não está mais aqui. E elas ainda estão vivendo a noite. E Jesus começa a vender a luz, a entregar a luz. Em Emaús, para variar, homens andando com Jesus. Fossem mulheres, talvez tivessem percebido antes. Quando Jesus fala tudo aquilo, ouve tudo aquilo dos homens de Emaús, as dores e a noite que eles estavam vivendo, Jesus ouve e começa a falar de si mesmo. Quando ele sai, quando a luz sai, já deixa dia. E aí eles dizem assim: você viu o fervor que nos deu no coração? Você viu o fervor que deu no nosso coração quando tudo que nós estávamos pensando era o pior? E aí eles percebem que era Jesus. O dia nasceu. Hoje é dia. No Apocalipse,
ante a novo céu e nova terra, Jesus diz o seguinte: faço novas todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fome da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse dia. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou de novo, dizendo o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a noite e ele é o dia. Ele é quem se dá a morrer e ele é quem tem potência para ressuscitar. Ele vai ao terceiro céu e visita o mais profundo inferno. Ele é capaz de conhecer você sem que você se conheça e dar a você caminhos que você já não acha mais conseguir ter. Pois o vosso Cristo e a Páscoa, ela não fica presa à noite, ela não fica presa ao sofrimento, ela não fica presa às profecias, ela fica livre. Eis que vós sois livres. Livres para viver uma experiência nova que ninguém viveu. Livres para aceitar a dor quando ela vier. Livres para agradecer pela vitória quando ela acontecer. Mas livres para serem chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus resplandecem pela luz a quem eles seguem. Que venha a luz, que venha o dia, e que sejamos representantes do dia, sempre. Amém. La 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 ya la ya la ye oh. La 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 ya la ya la ye. La 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 ya la ya la ye oh. La 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 ya la ya la ye. La 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 ya la ya la ye oh. La 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 ya la ya la ye. Desponta amanhecer, vem Madalena pela estrada, canta cansada de sofrer. Já faz 3 dias que o mataram, ainda tentar entender quanta tristeza e sofrimento, não quero mais rever. Vem clareando a alvorada e o sol que sempre a iluminou, eis pedra enorme retirada da sepultura que encontrou. Ao ver vazia a tumba fria, se entristeceu, chorou. Quem retirou o meu bom mestre, onde o colocou? Não chores mais, Maria. Alguém lhe respondeu, claro quão novo um dia ficou, tudo se esclareceu. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou.